graça e a paz do Senhor para a amada igreja, amém? Hoje é dia de alegria, dia de festa, porque eu comemoro aniversário completo 61 anos e também resolvi falar com o pastor Múcio para testemunhar para a igreja sobre o casamento, completando hoje 36 anos de casados com a minha amada esposa, que está ali atrás. Levanta a mão assim para o povo saber quem você é. Eu quero dizer, ainda no começo, que você ainda é a mulher da minha vida. E se eu tivesse que fazer o que fiz lá atrás, fazia tudo novamente, mas fazia diferente, eu seria melhor, porque lá atrás eu não fui bom, mas o Senhor, aprove ao Senhor que me trouxe até aqui nos ajudou o Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com a amada igreja. Vou trazer um pedacinho de ensino da palavra do Senhor sobre casamento. Agradeço ao pastor Múcio a confiança, ao pastor Murilo, e eu espero que a gente aqui hoje fique alegre, né? Porque a Bíblia diz que a gente deve se alegrar com os que se alegram, em nome de Jesus, ok? Muito bem, a igreja pode sentar. É a falta de costume, me perdoe, todos vocês. Muito bem. No dia de hoje que eu comemoro bodas de cedro, eu não podia trazer uma palavra de ensino sobre o assunto que não fosse diferente do casamento. Então eu peço gentilmente que a amada igreja abra sua Bíblia no livro do começo, Gênesis. Nós vamos ler 2 versículos para a gente iniciar a nossa meditação, e vamos ler 2 versículos, Gênesis 2:18 e Gênesis 2:24. Amém? Tudo que eu vou falar hoje aqui é para a gente edificar o nosso casamento. Esse testemunho é para mostrar que o casamento não é uma aliança, uma instituição falida. O casamento nasceu no coração de Deus, e ele é uma bênção. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente e recebeu a benevolência do Senhor. Muito bem, Gênesis 2:18 e 2:24. 2:18 diz assim: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. 2:24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O casamento nasceu no coração de Deus, quando ainda não havia leis, quando não havia legisladores, quando não havia ainda a igreja. Mas Deus, que sonda o coração do homem, ele percebeu a solidão de Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. E a história conta que Adão deu nome a todos os bichos. Isso é uma coisa extraordinária. Entretanto, não se achava ninguém que pudesse ser correspondente ao homem. Então Deus adormeceu Adão, tirou-lhe uma costela, e dessa costela ele formou uma mulher e trouxe para Adão. Podemos perceber 2 fatores importantes em tudo isso, nesse relato, nessa história.
Primeiro fator: homem e mulher são iguais perante a Deus, porque eles são a mesma essência. E a outra coisa mais extraordinária é que de um, Deus fez dois. E pelo casamento de dois, Ele faz um. Isso é uma coisa extraordinária, meu irmão. Por isso que o casamento é bênção. Por isso que o casamento é indissolúvel. É até que a morte separe. Tudo isso é para mostrar que o casamento não pode ser considerado como um mero contrato de gaveta, que pode ser rasgado a qualquer tempo e a qualquer hora. O exemplo do primeiro casamento deve ser seguido por toda a posteridade. E o mais importante, o projeto de Deus para o casamento é entre um homem e uma mulher, macho e fêmea, como Ele criou. Não existe nenhuma outra situação que possa mudar o que Deus criou. Qualquer outra situação fere os princípios bíblicos e é abominação ao Senhor. No Novo Testamento, no livro de Mateus, Jesus ratifica o casamento como que deve ser uma união, além de ser monogâmica, heterossexual, ela deve ser indissolúvel. Então, em Mateus 19, 6, Jesus diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separe. Por ser uma aliança criada por Deus para atender os propósitos divinos, não é de se admirar que o matrimônio venha sendo ridicularizado sistemática e violentamente pela mídia. A desobediência é a principal causa da deteriorização do casamento e da família. As instruções divinas quanto ao casamento são para ser obedecidas e aplicadas em nossa vida diária. Muitas pessoas ainda aceitam conceitos errados sobre o casamento, situações erradas que agem contra o casamento. E eu quero citar 3 dessas situações. A primeira situação: igreja, hoje é noite de ensino. Morar juntos. Morar juntos não é se casar. Se casar é fazer o que Deus fez lá no Éden. Um exemplo que deve ser seguido por toda a posteridade. Um dos propósitos de Deus ter criado o casamento foi por causa da imoralidade sexual. O apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 7:12, que diz assim: é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O casamento é um dos maiores passos que você pode dar na vida. É decidir dividir o teto, as alegrias, as tristezas, as realizações, as frustrações com a pessoa que você ama. Por isso, não seja influenciado pelos costumes do mundo. Hoje Deus está convidando você, que está nessa situação de não estar casado, para repensar e reavaliar o futuro do seu relacionamento. A outra condição que impera contra o casamento é o divórcio.
Deus instituiu o casamento como uma aliança entre um homem e uma mulher, que deve ser até que a morte separe. E a sociedade sem Deus acha que pode casar-se e descasar-se como quem troca de roupa. Apesar do divórcio não fazer parte do projeto inicial de Deus para o casamento, ele foi permitido na antiguidade por causa da dureza do coração do homem. Deus hoje está tirando a dureza do coração de muita gente, colocando um coração de carne. No Novo Testamento, Jesus estabeleceu uma exceção, permitindo o divórcio nos casos de infidelidade conjugal. Em Mateus 5,32 ele afirmou: mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada, está cometendo adultério. O casamento é entre duas pessoas solteiras, que resolvem construir uma vida. E o alicerce desse casamento é Jesus. Não há outro caminho. Muito cuidado com esse negócio do divórcio. Pode ser um engano do inimigo para te levar ao pecado do adultério. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Preste atenção, igreja, que apesar da sociedade atual fazer apologia ao divórcio, ele continua sendo uma coisa odiável para Deus. Malaquias 2,16 diz assim: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Maridos, você tem a sua esposa, por que procurar beber água fora da sua cisterna? Mesmo quando os anos avançam, Deus coloca amor onde não há amor, Deus coloca desejo onde não há desejo. Aproveite a sua vida com a mulher da sua mocidade. A outra coisa que tem combatido contra o casamento é o casamento de pessoas do mesmo sexo. Não podemos compactuar e aceitar conceitos mundanos criados pela sabedoria humana e que vão de encontro à palavra de Deus. O casamento e o relacionamento sexual foram criados por Deus para ser entre o homem e a mulher, entre o macho e fêmea, que assim pode cumprir um dos propósitos de Deus para o casamento, que é a geração de filhos. Em um casamento que não seja heterossexual, não há esse prazer, não há geração de filhos, e filhos são bênçãos do Senhor. A minha família esteve aqui, 2 filhos meus tocando e cantando, a minha nora. Filhos é bênção no casamento. Casamento de pessoas do mesmo sexo desonra e distorce os planos de Deus para a humanidade e é claramente condenado e reprovado nas Escrituras. Levítico 18:22 diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4:5 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual,
cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Muitos são os intentos da sociedade atual para levar o casamento ao descrédito. Entendemos que os tempos do Antigo Testamento, dos tempos antigos até o dia de hoje, a sociedade passou por mudanças e novos conceitos a respeito do casamento foram criados. Mas a palavra de Deus não muda. Lucas 21, 33 ao 36 diz assim: Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Como é que você vai estar na presença do Senhor com um casamento que você não fez, que você mora junto? Você que apoia o divórcio, acha o divórcio uma coisa normal e natural. Crentes que aceitam o casamento homossexual. Quando chegar na frente do Senhor, grande dia, todos nós seremos julgados. Precisamos ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Preciso combater tudo aquilo que venha a ferir os princípios do casamento. Casamento tem uma definição muito bonita: o sexo sem pecado e sem culpa só acontece por meio do casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que ninguém esteja fazendo. Não imite as coisas do mundo. Não deixe o mundo, não traga as coisas mudantes para dentro da igreja. O casamento é a formação de uma nova família. A família é a célula máter da sociedade. E a igreja é formada pela família. Por isso o inimigo, que veio para roubar, matar e destruir, ele ataca a família por todos os flancos. Ele pulveriza as suas armadilhas. Porque ele quer destruir a sua família. Mas quando o casamento está ficado em Jesus, você aprende que Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, no seu casamento também. Uma das atitudes que você deve ter para preservar o seu casamento e fazer da sua família um verdadeiro lar, e onde possa viver como um casal feliz, fincado na palavra de Deus e fazendo desse espaço o útero da felicidade,
É no casamento, é na sua casa, é no seu lar. É no seu lar, quando você forma um casamento, que você gera filhos, que você ensina a palavra aos seus filhos, que lá a formação do caráter, valores. Quando uma família se desajusta, ela traz esse desajuste para a sociedade. Isso não agrada a Deus. Grande parte dos problemas encontrados nas relações conjugais está relacionada com a ausência do diálogo. E quando há qualquer tipo de conversa, geralmente nas famílias do mundo atual, são conversas com aspereza, com dureza do coração, suscitando ira, contendas. O segredo para você ter um casamento feliz é você tratar bem o seu cônjuge, tratar com bondade. Tenha sempre um diálogo sincero. Evite mentiras, para que você possa ter com o seu cônjuge intimidade, cumplicidade e unidade. A ausência do diálogo cessa toda a possibilidade de reconciliação no casamento. Cuidado com as palavras. Elas têm poder de vida e morte. Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e que bem a utiliza, come do seu fruto. Todos os dias, quando você voltar do trabalho, homem, quando você puder, se a sua esposa gosta de um chocolate, traga um chocolate para ela. Se ela gosta de qualquer outra coisa que você possa comprar, leve. Essas pequenas coisas vai fortalecendo o relacionamento. Aprenda a escutar o seu cônjuge. Seja sempre pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1:19-20. A ira não produz a justiça de Deus. Guarde o seu coração, porque ele é enganoso, mas dele provém todas as saídas da vida. Está lá em Provérbios 4:23. O casamento não é um karma. O casamento é um espaço fértil à manifestação dos milagres divinos. Eu sou a testemunha desse milagre divino. 36 anos de casado. Lá para trás eu já fiz o que não podia fazer. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida. O Senhor me resgatou da escuridão, me trouxe para a sua maravilhosa luz, para hoje eu estar falando aqui para essa igreja. O inimigo está sendo derrotado na minha vida hoje, porque eu estou confirmando as alianças do meu casamento com a minha amada esposa. Um testemunho para a posteridade, um testemunho para a igreja, um testemunho para os meus filhos, para que eles não façam igual a mim, eles façam melhor. Bebida, te estranho muito. É assim que eu falo com ela no telefone, em espanhol. Não existe casamentos perfeitos,
Mas o que deve existir são duas pessoas imperfeitas que não desistem um do outro. Não desista do seu cônjuge, não desista do seu casamento. Deus tem planos e propósitos para o casamento de vocês também. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não lhes causar dano, planos para lhes dar esperança e um futuro. Tudo isso do seu casamento. Mas você, homem, precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. E você, mulher, tem que amar o seu marido, sendo a fiel ajudadora, não a dominadora. Mas lá na minha casa, minha mulher manda em mim, pastor. Na minha casa, ela manda em mim. Não tem jeito. A última palavra sempre é a minha, mas ela manda em mim. Faça isso, aí eu tenho que fazer. Aí eu digo, já vou. Aleluia. Satanás, o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, tem agido para impedir que casais vivam a perfeita comunhão. Entretanto, depois de 36 anos, eu quero compartilhar com vocês 4 pilares para que a gente tenha um casamento feliz. O primeiro pilar é o pilar da amizade. Os casamentos mais fortes são aqueles em que os cônjuges são amantes e principalmente amigos. Existe casamento que está deteriorado, que cônjuge passa dias e dias sem falar com o seu cônjuge. Misericórdia, Senhor. Cônjuges que não honram o seu cônjuge. Cônjuges que são incapazes de abrir o coração, olhar para o seu cônjuge e dizer, eu te amo. Uma coisa tão simples. Pense aí. Qual foi a última vez que você disse para o seu cônjuge, eu te amo? Bebida, te quero muito. Te quero muito. Todo casamento passa por dificuldades, por etapas ao longo dos anos. E muitas delas só serão vencidas se você tiver um amigo ao seu lado. Seu cônjuge tem que ser o seu amigo ao seu lado para você vencer as dificuldades e as lutas. Eu sei que Jesus está te ajudando, mas é preciso ter essa amizade. Você não pode tratar a sua esposa como um inimigo. O casamento não é uma queda de braço. Protejam um ao outro. Sejam gentis. Orem juntos. Sejam pacientes. Sejam bondosos. Quando puder, colabore nos trabalhos domésticos. Isso é vital
para nutrir uma amizade entre os cônjuges. Efésios 4:2 diz assim: é Deus falando conosco, com nossos corações. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eclesiastes 4:9-12 nos dá uma visão mais profunda. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se os dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Sabe o que é esse cordão de 3 dobras? O seu esposo, a sua esposa e Jesus. Jesus tem que ser o pilar do casamento. Porque o casamento sofre muitos ataques, muitas tempestades, muitos ventos, mas se estiver firmado sobre a rocha, ele vai permanecer firme. Agora, se não estiver firme na rocha, se não estiver fincado na rocha, as tempestades virão, os ventos, a chuva, e vai ser grande a ruína. O segundo pilar é o pilar da fidelidade. Na sociedade atual, homens e mulheres têm praticado a infidelidade conjugal como uma coisa natural e corriqueira. O crescimento tecnológico, o avanço das mídias sociais tem contribuído para levar o homem a cometer esse grave pecado. Homens que passam as noites, ao invés de estar se aquecendo com a sua esposa, formando um cordão de 3 dobras. Está na internet, no smartphone, muitas vezes vendo pornografia. A pornografia estupra a mente do homem, destrói o casamento. Mídias sociais, conversas banais, homem de amizade com prima, com não sei o quem, e a sua esposa lá. Não existe coisa mais dolorida para um cônjuge do que a traição. A infidelidade conjugal sempre traz consequências desastrosas para o casamento, porque costuma provocar feridas na alma, desestrutura a família e muitas vezes os filhos se tornam rebeldes. Quantas famílias desestruturadas e os filhos rebeldes, filhos que passam a consumir droga, filhos que não têm o amor no lar e que encontram lá fora e se tornam homossexual. Quantos casamentos arrebentados têm levado os filhos para isso?
e com a ênfase dada ao sexo na internet, na TV, no cinema, nas revistas e agora das redes sociais. Não é se admirar que o homem secular, sem a convicção espiritual e sem os princípios da palavra de Deus, caia nesse terrível pecado que é o adultério. Hebreus 13:4 nos ensina como deve ser o nosso casamento. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O terceiro pilar é o pilar da santidade. Assim como a fidelidade e a amizade, a santidade é um pilar essencial ao relacionamento conjugal, pois quem ama quer o bem do outro, sendo fiel e amigo, mantendo pura relação. Não é apenas o adultério que macula o leito conjugal. As imoralidades, pornografias e obscenidades também tornam impuro o casamento. Deus nos criou para a santidade. Portanto, fujam das imoralidades regidas pelo Deus deste século, que é Satanás, pois são fatais para o seu casamento. Primeira Coríntios 6,18, o apóstolo Paulo nos faz uma advertência. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Portanto, não entristeça o Espírito Santo de Deus que habita em você. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Assim como é santo aquele que lhe chamou, seja santo você em tudo em que você fizer. 1 de Pedro 1,15. O quarto pilar e último é o pilar da honra. A honra é uma virtude que consolida a vida a dois. É o cimento que fortalece a relação e confere segurança à pessoa amada. A mulher gosta de se sentir amada e se sentir segura. Honre a sua esposa onde quer que esteja. Homens e mulheres se sentem esquecidos, ignorados, menosprezados na relação sexual. Eles tendem a desenvolver inseguranças e um sentimento de insignificância, tornando-se pessoas vulneráveis. Não trate o seu cônjuge com indiferença. Se você pensa que o contrário de amor é o ódio, é não. O contrário do amor é a indiferença. Ignorem a pessoa. Ignorem uma pessoa e veja o resultado. Honre seu cônjuge diante de seus pais. Honre seu cônjuge diante dos seus filhos. Maridos, a melhor coisa que você pode fazer para mostrar aos seus filhos, dar um bom testemunho aos seus filhos, é você amar a mãe deles.
Quanto mais você fizer isso, quanto mais você dá honra, mais forte vai ser o seu casamento. Evite comentários que vai denigrir a imagem da sua esposa. Sempre enfatize as qualidades. Olhe com os olhos de Cristo para ela. Olhe com a mente de Cristo. Não seja um dedo acusador da sua família. Você não é perfeito. Antes de você mostrar o cisco do olho do irmão, tire a trave do teu olho. Efésios 5,33 diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Devemos, portanto, enquanto igreja do Senhor, coluna e firmeza da verdade, jamais esquecer o padrão determinado por Deus para o casamento, que tem que ser heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Esse modelo de casamento é a única maneira de se ter sexo sem culpa e sem pecado. E seguindo todas as orientações das Escrituras, jamais falharemos como marido, jamais falharemos com o nosso cônjuge, e jamais fracassaremos com a nossa família. Eu quero encerrar ainda dizendo 3 textos. O primeiro texto é para as esposas. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. Efésios 5, 25 a 30. E eu quero encerrar dizendo para você que o segredo de um casamento feliz é convidar Jesus para ser o alicerce do seu casamento. E assim vocês viverem para a glória de Deus. Quero dizer que nesta noite, essa palavra de ensino é noite também de restauração de relacionamentos. Deus está restaurando relacionamentos. Deus está tirando corações de pedra e colocando um coração de carne, renovando o seu amor pelo seu cônjuge. O que você precisa fazer é permitir o livre agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ezequiel 36, do 26 ao 28 diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito
novo em vocês. Deus está restaurando, igreja. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém em vocês o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Creia, meu irmão. Creia que como Deus me trouxe aqui, e hoje eu testemunhando, trazendo esse testemunho de 36 anos de casado, Deus quer fazer algo novo no casamento de vocês também. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Isaías 43, 19. Receba essa palavra, igreja, e glorifique ao nome do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar pelos casais. Igreja, fique de pé, por gentileza. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa noite é uma noite de restauração de casamentos, Pai. Cônjuges que há muito tempo não conseguem dizer eu te amo para sua esposa. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, retira o coração de pedra e dá um novo coração, faz coisas novas da vida desses casamentos, para o louvor da tua glória, Pai. Restaura, que cada um viva no casamento todos os planos e propósitos que o Senhor tem para cada um aqui, para cada família aqui representada. Pois é no nome de Jesus que tudo isso pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém.